O contexto em que a gente vive agora, quero partir do princípio mesmo, lá do princípio, lá do Gênesis, quando Deus começou a criar todas as coisas. Se você tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí e abra ela em Gênesis, no capítulo 1. Está escrito no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele começa a dar vida a essa terra, que no comecinho era sem forma e vazia, e também totalmente escura. E no primeiro dia ele cria uma coisa, no segundo dia cria outra coisa, no terceiro dia, no quarto, no quinto, no sexto dia ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Está bem no finalzinho do capítulo 1. Está escrito que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E vocês sabem muito bem como é que isso aconteceu, não é? Deus, ele criou o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma viva, alma vivente. Daqui a pouco, ele fez com que o homem dormisse um sono profundo. Estava lá o primeiro homem, o Adão, deitado na terra, dormindo um sono profundo. E Deus, magistralmente, de maneira bem artística, ele tomou uma costela do homem, fechou o lugar com carne, e o homem continuou dormindo um sono profundo. Ele foi até um outro lugar, e aquele osso gigante que tirou da costela do gigante Adão, transformou numa mulher. E a obra que ele fez ali, segundo o texto original, foi uma obra artística, semelhantemente a um artista fazendo um quadro detalhado, pintando um quadro detalhado. Imagine vocês comigo, um osso sendo transformado numa mulher. Só Deus mesmo, meus irmãos e amigos, para fazer um negócio desse. Estava lá a primeira mulher da terra, a Eva. Quando estava prontinha, chegou para Adão, que ainda dormia um sono profundo, e Deus o despertou. E quando ele acordou, a sua expressão foi assim, ó: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se varou, porque do varão foi tomado. E aí estava então no jardim o casal inicial, Adão e Eva. E este casal agora tinha a responsabilidade de encher a terra de filhos e filhas, também com a imagem e a semelhança de Deus. Porém, este casal, esses dois seres, Deus falou que não seriam dois, seriam apenas uma só carne. Está escrito aqui no capítulo 2, versículo 25, 24 e 25. Os dois tornam-se agora uma só carne. Então eu quero dizer aqui para Valdir e Simone que vocês, nesse período todo, juntos, são uma só carne, uma só pessoa, um só pensamento, uma só visão de mundo, um sonho só. E é por isso que está durando e vai durar mais ainda e por toda a eternidade. Amém. Quando não há essa unidade, há a separação, indiscutivelmente. Aí cada um vai para o seu canto. E aí tudo passa a sofrer. Não é? Foi o que aconteceu na experiência de Adão e Eva com Deus. Quando o casal deixou Deus, houve a separação. Tiveram que sair do jardim do Éden e enfrentar a vida, agora a vida pecaminosa. E sofreram muito, e seus filhos também, netos e bisnetos, e até hoje a humanidade sofre esta separação. Mas graças a Deus, que Deus uniu de novo o ser humano a Ele através do seu Filho glorioso,
quando veio à terra e morreu na cruz por nós. Por meio de Cristo, em nosso coração, a gente se une a Deus e com Ele viveremos para sempre. Dito isto, gostaria agora, Valdir Simone Filhos e amigos presentes, dizer a vocês 10 mandamentos para ajudar vocês no prolongamento da vida de vocês a dois e dos filhos também. Ok? O primeiro mandamento que eu vou colocar para vocês não é, obviamente, aqueles 10 mandamentos que você está acostumado a pregar para todo mundo aí, aqueles 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus na pedra. Aliás, não sei se vocês aqui sabem, mas Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo, em 2 pedras, não é? Na montanha do Sinai, diante de Moisés, servo de Deus, há milhares de anos atrás. Estava Deus lá na montanha escrevendo 10 palavras, 10 regras, 10 leis. Depois pega para ler Êxodo capítulo 20, do 3 ao 17, e lá estão os 10 mandamentos da lei de Deus, que estão espalhados também em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, enfim. Mas esses 10 mandamentos não são aqueles, eu apenas elaborei para apresentar ao casal aqui, tá? Única e exclusivamente para a reflexão de vocês dois. São os 10 mandamentos para um casamento feliz, um lar feliz e para o prolongamento da vida a dois. E eu creio que vai servir também para vocês que são casados, que estão conosco aqui, e a vocês que ainda pretendem se casar. Prestem bastante atenção. Primeiro mandamento, Valdir Simone: coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Sempre foi assim e sempre deve ser assim. Está bem? Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Lembrem-se disso quando Jesus falou lá em Mateus capítulo 6. Buscai buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Interessante que essas demais coisas são coisas do cotidiano mesmo. É a bebida, é a comida, é a vestimenta, é a manutenção da vida. Então aqui está. Não atropelem os fatos, tá? As pessoas têm a tendência de buscar as coisas primeiro, depois Deus se sobrar um tempinho. Não deve ser assim, vocês sabem muito bem. Em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar no casamento. Este é o segredo para a manutenção do casamento. O segundo mandamento, atenção, Simone e Valdir, vocês devem continuar construindo este casamento, porque ele está em construção o tempo todo. Vocês devem continuar construindo o casamento de vocês na palavra de Deus, e não na sua palavra, Valdir. Não na sua palavra, Simone. Embora a tentação é grande da gente construir o casamento em cima da nossa palavra, não é verdade? O que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, não é assim? Tem que ser como eu quero, como eu penso, como eu acho. É assim a tendência humana. E quando isso acontece, são os primeiros passos para o fracasso do casamento. Então, atenção. Continue construindo na sólida base que é a palavra de Deus. Aliás, tudo na vida, né, gente? Tem que estar fincado na palavra de Deus. E aí a coisa dá certo. Tá? O índice de separação é muito grande no mundo inteiro de casais, porque não construíram, não estão construindo o casamento em cima da sólida base que é a palavra de Deus. Então aí está, vocês têm a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus e, portanto, devem usá-la como a base, o alicerce do casamento de vocês. É como Deus quer, não como vocês querem. É como Deus pensou
não como vocês pensam. E o terceiro mandamento, atenção, estamos avançando. O terceiro mandamento para o casamento continuar é a oração. Então, orem juntos sempre. Orem juntos sempre. Orem juntos sempre. Esse é um outro grave problema que a gente encontra no casamento. Muitos, talvez antes do casamento, buscam a Deus em oração, mas depois do casamento a tendência é deixar de buscar a Deus em oração juntos, estou falando juntos. Os dois se ajoelharem juntos e continuarem buscando a Deus juntos, orando a Deus juntos. Muitos casais já não oram mais juntos. Sabiam disso? E é possível que aqui haja casais assim. E se há, lembre-se desse terceiro mandamento. Orem juntos. Você marido, você mulher, se ajoelhem juntos. Todo dia na presença de Deus. E você marido, ore a Deus pela mulher que Ele te deu. E peça a Deus livramento por ela. Sabedoria a ela. Saúde para ela. Um coração desejoso de servir a Deus para ela. E vice-versa, você mulher, ora a Deus pelo marido abençoado que Ele te deu. Peça a Deus livramento pela vida dele, sabedoria, um coração sensível para servir a Deus. Caia de joelhos todo dia juntos na presença de Deus. Isto está faltando nos casamentos de hoje. Eu também estou caminhando para 30 anos de casamento. Estevão não sei quanto tempo. Tem alguém aqui com mais de 30 anos? Não, né? Quantos? 34? 35? 37? 40. É isso aí. A oração é o segredo, não apenas para um casal permanecer, mas é o segredo para muita coisa na vida. É no trabalho, é na escola, é na educação de filhos, é na tomada de decisões, né? É a chave que nós temos nas mãos, é uma lei divina para o povo de Deus, para ter a luz, a sabedoria em todas as coisas. Quarto mandamento, vamos lá. Pratiquem o culto familiar juntos com os filhos. Pratiquem o culto familiar juntos. Talvez um dia ou outro não dá certo, mas que esta seja a regra para a vida de vocês, todo dia. E eu sei que esse casal faz cultos familiares. E quero crer que os filhos seguirão na mesma direção quando casarem. Viu, Gabriel? Bia, Débora? Oração juntos, mas também o culto familiar juntos. O quinto mandamento para um casal permanecer está aqui, ó. Amem um ao outro de todo o coração, Valdir, Simone, de toda a mente, de toda a força, com palavras, com afetos, com ações, atitudes. Sentimento é bom, mas atitudes são melhores ainda. Tá? Atitudes, ações concretas, em coisas pequenas, em coisas grandes. Isto que revela o que está dentro do nosso coração. O sexto mandamento: desenvolvam e mantenham boas habilidades de comunicação. Gente, comunicação, precisa conversar, o casal tem que conversar. Tem que conversar como se fossem dois adolescentes, dois jovens. Nada de um ficar lá num canto, o outro lá no outro canto, né? Tem que conversar o tempo todo, sobre tudo, sobre coisas banais, inclusive, mas também sobre coisas sérias, sobre decisões, sobre sonhos, planos. Comunicação, gente. Falta comunicação no casamento. Olha, há mais ou menos 25 anos atrás,
eu ministrava a palavra de Deus dentro de uma casa, em algum lugar desse planeta Terra, e a situação não era muito boa naquele lar. Há muitos anos, mais de 20 anos, os dois viviam na mesma casa, mas não se conversavam. Já imaginaram isso? Viviam debaixo do mesmo teto, na mesma casa, mas um era num quarto, o outro no outro quarto, não se conversavam há mais de 20 anos. E eu cheguei lá nesse ambiente difícil, tenso. Consegue imaginar isso? Um não perdoava o outro, não olhava para o outro, mas viviam debaixo do mesmo teto. A comunicação ela vai favorecer muita coisa boa, como por exemplo, desculpa pelo que eu fiz, perdoa pelo que eu fiz. Olha, aquilo ali que você fez foi maravilhoso, lindo, parabéns. Olha, temos que pensar aqui, temos um plano daqui a 2 anos, os nossos filhos, netos. Conversação, comunicação, gente, tem que ser uma coisa intensa no casamento. A 7ª lei, 7º mandamento diz do elogio. Tem que elogiar, viu, Valdir? Tem que elogiar, Senhor. Nós somos movidos também por isso. Nós, seres humanos, somos movidos por elogios. Quem não gosta de um elogio, né? Gosta? Por exemplo, você se arrumou para vir aqui, se arrumou? Não seria legal alguém chegar para você e dizer, nossa, você está linda? Não é bom para o coração? Claro que é. Hein, Valdir? Você se arrumou para vir, de repente Simone chega para você e nossa, né? De repente o Valdir chega lá com uma compra de R$700 e a Simone olha aquilo, nossa, marido, mas você é um super marido, nunca deixa faltar nada aqui em casa, eu sou abençoada por você ser assim. E quando ela faz uma macarronada de dia de domingo, então, o Valdir está com aquele pratão ali gostoso, Simone, você adivinhou, estava com uma fome, macarrão é o melhor prato que eu poderia receber. Não é legal isso? Não apenas no dia de namorados, pais, não é apenas nessas datas especiais. Todo dia, toda hora, o tempo todo. Tem um autor americano que disse assim, um bom elogio me mantém vivo por 3 meses. Um bom elogio me mantém vivo por 3 meses. Mas tem que ser aquele elogio sincero, nada de falsidade, não precisa isso no casamento. Sinceridade, honestidade. O 8º mandamento, cultivem a intimidade o tempo todo. São lembrem-se, são uma só carne. Então desenvolvam a amizade. Amizade espiritual, amizade natural. Permaneçam amigos todo dia, todo ano, o tempo todo, e assim será por toda a eternidade. Juntinhos, um do outro. Meus amigos, isso parece simples, mas muitos casais não são íntimos mais. Infelizmente. A intimidade espiritual acabou, a intimidade natural acabou, a emocional já não existe mais, a física já se perdeu há muitos anos. Cultivar a intimidade está muito ligado à amizade íntima. Pense nisso. Se algum problema existe, tem muitos especialistas
bons especialistas, cristãos, tementes a Deus, que podem ajudar. O 9º mandamento é exatamente a parceria com o anterior. É a amizade durante todos os momentos, de tensão ou não. Momentos de alegria ou de tristeza, de doença ou de saúde, de bonança ou de escassez. Estamos juntos, somos amigos, e quando somos amigos íntimos, nós vamos até o fim. É aquele cordão de 2 dobras. O vício é de arrebentar. Amizade. E cada um de nós aqui pode entender muito bem isso, porque cada um aqui tem pelo menos um amigo pessoal, íntimo, ou uma amiga pessoal, íntima, no contexto natural e social falando. Amigo que você pode ligar para ele de madrugada ou em qualquer data e ele vai te socorrer, ele está com você. Ele ama você e você o ama também, não é assim? Aquele amigo mesmo do coração. Casamento é assim, os dois devem ser amigos, íntimos, nos bons momentos, nos piores momentos, momento de alegria, de tristeza, de tensão, de guerra, de paz, todos os momentos. E o 10º e último mandamento: sejam bons pais, e eu creio que vocês são. Sejam também bons avós, e eu creio que vocês serão. E assim, sendo bons pais, certamente vocês vão educar com todo o amor, com todo o carinho. E os filhos sentem isso, não é? Existem pais que não são bons pais, vocês sabem disso. Mas existem pais que são bons pais. E os filhos sentem, percebem isso, mesmo quando puxam, são puxados, né? A orelha é puxada, quando a repreensão vem, não é? Eles sentem que aquilo ali embora um momento de lágrima, mas é carregado de amor, de verdadeiro amor, de bondade, de caridade, pensando no futuro para eles. Então, querido Valdir e Simone, sejam sempre bons pais e futuros bons avós. Esses são os 10 mandamentos que eu preparei para vocês hoje. Eu vou depois colocá-los no WhatsApp de vocês. Tá bem? Espero que vocês possam escrevê-los dentro do coração de vocês e disponibilizá-los para os filhos e para os futuros netos. Quero concluir aqui, agora me dirigindo a vocês, diretamente que estão aqui. O casamento ele foi instituído por Deus, lá no Jardim do Éden, como mencionei, e ele continua hoje sendo uma instituição divina e, portanto, merece da nossa parte toda a honra e também todo o respeito. E assim fazendo, a gente glorifica aquele que o fez lá no comecinho do mundo. Está escrito na palavra de Deus que o casamento é digno de honra. E mesmo no céu, na eternidade, o casamento permanecerá. Amém. E que através dele, Deus seja louvado. Muito obrigado pela presença de todos.